Coordenação Geral da Campanha Eleitoral, declaração sobre o apuramento dos resultados eleitorais. O Conselho Presidencial da Casa CE vem acompanhando com minúcia a presente fase atribulada de apuramento de resultados e emite a seguinte declaração. A Casa CE não reconhece a legalidade da proclamação dos resultados provisórios pela CNE, por ferir a legalidade orgânica e a transparência do processo pelas seguintes razões. A linha A não obedeceu à tramitação legal de acordo com os artigos 123º, 129º, 130º, 131º e 132º, que concedem à CNE o direito de publicar os resultados provisórios, mas com base nas atas de apuramento das comissões provinciais eleitorais, o que constituiu uma violação grave de procedimentos. A linha B não esteve baseada em informação fiável proveniente das províncias, desconhecendo-se a origem dos dados anunciados. A linha C não foi sustentada por escrutínio sob supervisão técnica dos comissários eleitorais encarregues para o efeito, reincidindo assim na ilegalidade orgânica. Não foi assistido o respectivo escrutínio a nenhum nível pelos mandatários das formações políticas concorrentes, nos termos do artigo 118º da Lei Eleitoral, violando a transparência do processo. Nesse sentido, a Casa CE reserva-se ao direito de, em fórum judicial, impugnar, por nulidade, a referida proclamação de resultados provisórios. Número 2. A Casa CE e os cidadãos em geral, no dia 24 de agosto, tomaram conhecimento que a totalidade dos membros da Comissão Nacional Eleitoral, indicado pelos partidos da oposição, em conferência de imprensa, demarcaram-se da proclamação dos resultados provisórios, uma vez que foram marginalizados do processo a que supostamente conduziu a coleta de dados. Ao procederem assim, os comissários confirmam a grave violação que o presidente da CNE cometeu ao mandar publicitar, ao arrepio da lei e em desrespeito à orgânica da instituição, um suposto resultado provisório, inclusive com distribuição de mandatos, o que denuncia a clara intenção de dar um caráter definitivo a essa proclamação. Número 3. A Casa CE tomou boa nota da decisão tomada na reunião plenária de emergência da Comissão Nacional Eleitoral, realizada a 25 de agosto, que determinou o encerramento do mediático escrutínio provisório e o início do processo conducente à determinação dos resultados definitivos. Conforme a sobredita decisão, os escrutínios provinciais devem ser realizados com base nas atas das operações eleitorais, isto é, das mesas de voto, em cumprimento da lei. 4. A Casa CE constata com profunda preocupação que a diretiva do plenário da CNE tarda em ser implementada, pois até às 9 horas de hoje, repito, até às 9 horas de hoje, a situação era a seguinte. As províncias do Cuando-Cubango, Cunene, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange e Mochico não tinham iniciado sequer o escrutínio. A linha B. As províncias de Benguela e Cabinda têm o seu escrutínio suspenso pelos órgãos eleitorais locais, pelo facto de, em Benguela,
se pretender apenas escrutinar os votos brancos e nulos, e em Cabinda, se pretender um escrutínio com base em atas síntese, em violação flagrante da lei em ambos os casos. As províncias do Huambo e Huila estão em fase embrionária de escrutínio, mas observa-se a existência de muitas urnas violadas. As províncias do Bengo, Bié e Kwanza Norte, Kwanza Sul, Namibe, Uige e Zaire estão a escrutinar com normalidade e segundo o padrão legal. A Casa CE adverte que, apesar da lei obrigar ao escrutínio provincial, logo após a recepção das primeiras atas, a decisão extemporânea para o início desse escrutínio, as imprecisões e ilegalidades dos órgãos eleitorais locais e a falta de integridade das urnas podem perigar o prazo máximo de 7 dias após o termo das eleições, concedido por lei para concluir o processo de apuramento provincial. Assim, exige, pois, que a nível central sejam tomadas medidas excepcionais para concluir o processo sem obstruir a lei. Por conseguinte, a Casa CE não vai aceitar que o processo decorra sem lisura, exigindo assim que, a todos os níveis, as instituições encarregues do escrutínio e apuramento exerçam a sua função no estrito cumprimento da lei e com a máxima responsabilidade. 5. A Casa CE repudia as declarações que a porta-voz do órgão, refiro-me à CNE, emitiu, segundo as quais tem havido provimento de informação e diálogo permanente com os partidos políticos. Entretanto, não comenta, por seu lado, as declarações hostis, incendiárias e descabeladas, patentes na declaração política de ontem do Partido da Situação, na certeza de que estas não contribuem para um clima de serenidade e entendimento e cidadania, que é a aspiração comum do povo angolano. 6. A Casa CE desqualifica as posições assumidas por alguns observadores internacionais que, de forma turística, visitaram esparsas mesas de voto, não se preocupando com o ambiente político geral, bem como com a natureza global do processo eleitoral. Fizeram tábua rasa às violações dos procedimentos legais que informam o escrutínio provisório, consagrando precipitadamente uma força vitoriosa no esteio da posição musculada do Partido da Situação e evitaram, sintomaticamente, acompanhar o escrutínio definitivo, o único que tem efetiva força mandatória. A Casa CE exalta a lição de cidadania do povo angolano, que exerceu o seu poder de soberania com respeito às normas de civismo, na expectativa de que cada parte cumpra escrupulosamente com o seu dever, pelo que deplora o clima de manipulação e intimidação que pretende instalar o medo no espírito dos cidadãos, através de boatos sobre supostos atos de desordem protagonizados pelos membros dos partidos da oposição. Exorta, por isso e com veemência, todos os cidadãos a manterem a serenidade, a vigilância e a firmeza, bem como a confiança no trabalho da Casa CE, para que a verdade eleitoral seja defendida até ao fim. Desta vez, o país não pode aceitar a adulteração da vontade dos eleitores. Luanda, 27 de agosto de 2017. O Conselho Presidencial da Casa CE. Muito obrigado.
Hey,